Série Refúgio na Tempestade. Valiosos estudos proféticos e escatológicos para os nossos dias. Parte 51. O grande benefício do estudo das profecias como povo e como indivíduos é de nos tornarmos mais vigilantes e nos ajuda também a nos situarmos melhor com relação ao tempo do fim. Sobre o estudo das 7 pragas, dos acontecimentos futuros, perguntamos o seguinte: qual seria mais vantajoso para nós, estudar profecias cumpridas, que estão no nosso passado, ou profecias por cumprir, que estão mesmo à nossa frente, através das quais deveremos passar? Parece-nos que, embora nós devamos ser bem cautelosos no estudo de profecias por cumprir, na apresentação do resultado destes estudos, havendo, aliás, uma declaração de Tiago White, no sentido de que nós não sejamos muito radicais na exposição de profecias por cumprir. Todavia, nós sabemos que elas nos interessam muito mais de perto do que as profecias que já estão no passado. Deveremos esperar até que se cumpram as profecias do fim antes de dizermos alguma coisa a seu respeito? Que valor terão nossas palavras, então? Deveremos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre o transgressor antes que lhe digamos como evitá-los? Que é de nossa fé na palavra de Deus? Teremos que ver as coisas preditas se realizarem antes que acreditemos o que ele diz? Em raios claros e distintos tem-nos vindo iluminação, mostrando-nos que o grande dia do Senhor está bem perto, próximo às portas. Leiamos e compreendamos antes que seja tarde demais. Testemunhos Seletos, volume 3, 289. Aí está a recomendação do Espírito de Profecia, no sentido de que nos dediquemos ao estudo e à compreensão e também à exposição de profecias futuras. Embora haja possibilidade de incorrermos em alguns erros, em alguns detalhes ou em pontos maiores. Mas nós deveremos estudar, compreender e pregar, acima de tudo, na época que estamos, as profecias relacionadas com o futuro. A nossa mensagem para o mundo é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. A mensagem presente são mensagens relacionadas com vinda e juízo. Mas o fato é que há possibilidade de nós, como povo de Deus, entendermos estas profecias, considerando a declaração de Deus: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Se pontos, dificuldades e lutas pelas quais o povo de Deus no passado teria que passar foram revelados por Deus, quanto mais ele não deveria deixar claro estes acontecimentos tão grandiosos e transcendentais para nós, como os relacionamentos com o fim. A seguinte declaração nos fala especificamente das 7 pragas. Logo serão pronunciadas as palavras: Ide, derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Um dos ministros de vingança declara: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e que era, e santo és, porque julgaste estas coisas. Esses seres celestiais, ao executarem o mandado de Deus, não fazem perguntas, mas fazem o que lhes é ordenado. Jeová dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o justo, o verdadeiro e o santo, dá-lhes uma obra a fazer. Testemunhos para Ministros 432. O que estamos lendo são acontecimentos relacionados com as 7 pragas. No parágrafo da mesma página, nós lemos: devemos conservar-nos bem perto de nosso grande líder, ou ficaremos confundidos e perderemos de vista a providência que governa sobre a Igreja e o mundo e sobre todo o indivíduo. Haverá profundos mistérios nos tratos divinos. Podemos perder as pegadas de Deus e seguir a nossa própria confusão, dizendo:
Teus juízos não são conhecidos, mas se o coração for fiel a Deus, tudo se tornará claro. Testemunhos para Ministros 432. O livro do Apocalipse é ímpar por sua constituição. É bem compreensível que Cristo tenha preferido nos trazer importantíssimas verdades ligadas à história de sua igreja e à história das nações ao longo dos séculos, especialmente os acontecimentos escatológicos do tempo do fim, através de figuras e símbolos. Nenhum outro livro da Bíblia lança mão de tantos símbolos, de tantos enigmas. Teria que ser assim, numa linguagem codificada, para ocultar dos inimigos da verdade e dos alheios a ela os lances do grande conflito ao longo da história, especialmente os acontecimentos finais. Note bem as disposições destes símbolos ao longo do Apocalipse. Cristo e a espada de sua boca. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Os 7 selos. As bestas do mar e da terra. Os 4 cavaleiros. As 3 mensagens pregadas por anjos. As 7 igrejas. A ceifa e a vindima. João e o livrinho. A grande prostituta. As 2 testemunhas. A queda de Babilônia, a mulher e o dragão, Satanás amarrado, as 7 trombetas, entre outros. Estranho que apenas as 7 pragas sejam tidas como literais. Observe atentamente as colocações destacadas pela inspiração no capítulo referente ao livro de Apocalipse, a respeito da maneira como devemos considerar a linguagem usada no referido livro profético como regra básica. Na revelação a ele dada, foram desdobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus, e a história da igreja foi desvelada até o fim dos séculos. Em figuras e símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus de seu século e dos séculos futuros tivesse inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante deles. No Apocalipse são pintadas as coisas profundas de Deus. O próprio nome dado às suas inspiradas páginas, Revelação, contradiz a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação é alguma coisa que foi revelada. O próprio Senhor revelou a seu servo os mistérios contidos neste livro e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como o foram aos que viviam nos dias de João. Algumas cenas descritas nesta profecia estão no passado e algumas estão agora tendo lugar. Algumas apresentam-nos o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu, e algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Que ninguém pense que, por não poder explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, é-lhe inútil investigar este livro numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém. Atos dos Apóstolos, páginas 583 e 584. Perante o trono celeste, os justos dão louvor. Perante o trono celeste, os justos dão louvor. Os justos darão louvor. Os justos darão louvor. Os justos darão louvor. Os justos darão louvor. No esplendor de Deus eterno,
estrelas coroado, de estrelas coroado, das estrelas coroado.